Ah, tá. Então, essa daqui é a parte 2 do vídeo. A gente fez uma pausa de mais ou menos meia hora. A gente parou na igreja de Filadélfia. Não, a gente parou na igreja de Sardes. Agora a gente pega as instruções que o Senhor Jesus deixou para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia e finaliza Isso. o estudo. O que, assim, só para dar uma recapitulada, a mensagem desse estudo, ele se encontra na igreja de Esmirna, que é a tribulação de 10 dias, e na igreja de Filadélfia, que é a chave de Davi. Isso estão nas duas igrejas que estão acesas, que são as testemunhas, que está no mistério de Apocalipse 11, quando Deus fala: vocês são as minhas duas oliveiras e os meus dois candeeiros em pé diante de mim. Dois candeeiros não são exortados por Cristo. Ele não vem contra a Esmirna e não vem contra a Filadélfia, como vem contra o restante das outras igrejas. Então a gente entende que essas igrejas elas estão acesas, porque elas não recebem repreensão. E nessas duas igrejas que tipificam as duas testemunhas, estão as duas palavras-chave do estudo, que é a tribulação de 10 dias e a chave de Davi. A chave de Davi, realmente esse é o foco do vídeo. Essa Esmirna e essa Filadélfia. Esmirna é perfume. Você vê que essa daqui, Jesus fala para que alguns vão ser presos para ser fiel até a morte. Então é como se a morte dos santos subisse como um cheiro suave para o Senhor. E aqui o amor fraternal. Filadélfia. Como se fosse Moisés e Elias. Amém? Você vê que em Filadélfia, a Filadélfia não passa pela morte. Aqui ele fala: ser fiel até a morte. E quando ele começa a se apresentar a essa igreja, ele fala: eu sou o primeiro e o último, aquele que viveu, que ressuscitou e vive. Ele se apresenta dessa forma, causando... Foi morto e reviveu. Reviver. Ele causando uma esperança. Fala: mesmo que morram, eu sou aquele que morreu e ressuscitou. Só a Páscoa e as primícias. Eu estou falando para vocês, a garantia sou eu que estou aqui. Trombetas, dia da expiação. Ele já se coloca como garantia. Sejam fiéis até a morte. Eu morri e ressuscitei. Sou esse que está falando com vocês. E para cá, ele não fala de morte. Para cá ele vai abrir uma porta. Ele abre uma porta. Ele abre uma porta e vai ser com esse povo. Por isso que aparece a chave de Davi, por isso que fala: ó, como vocês guardaram a palavra da minha perseverança, eu vou guardar vocês da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. E o foco, então, geográfico da atuação das duas testemunhas é Jerusalém. Jerusalém. Judeus e gentios juntos. Judeus e gentios em Jerusalém. Esse testemunho seria uma forma global da igreja, então. Nós somos testemunhas do Senhor, mas o texto nos indica que é de Jerusalém que vai acontecer isso, alimentando toda a terra. Porque morrem na praça da grande cidade. A grande cidade, no caso, é Jerusalém. Onde foi crucificado o seu Senhor. A leitura que está em Apocalipse 11. Lá é o epicentro de todos os eventos. O anticristo vai te direcionar para lá. Ele vai fazer guerra contra os santos no mundo inteiro, mas o epicentro vai ser lá. O foco é Jerusalém, aonde Cristo reina por 1000 anos. Aonde foi prometido a descendência de Abraão, as terras que Abraão palmeou com seus pés. Não envolve Jerusalém? Envolve. Todo circuncisa, circunvizinhança. Por isso a rinha, a briga entre árabes e o povo de Israel, descendência de Abraão. Agora a gente pode ler, vamos ler o Filadélfia inteiro, né? Curto, vamos ler isso daqui. Até já. E a gente fala aqui. Apocalipse 3, verso 1. Não. Filadélfia. 7. Verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar,
que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você só ler esse texto aí e passar batido no que está sendo lido, a gente vai perder um monte de coisa. Palavras-chave: provação, te guardarei, chave de Davi, colocarei uma porta aberta. E no final, quando ele fala que colocará sobre o vencedor, fará como coluna e escreverá o nome dele, e o nome do pai e o nome da cidade, não é isso? Não é esse o prêmio no final? Eu escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. O meu Deus, igualmente escreverei nele o meu novo nome também. Então Jesus fala que vai gravar em nós o nome dele, o nome do pai e o nome da nova Jerusalém, que é a cidade, a nossa pátria celestial. Está falando, fazendo promessas mediante a coisas que vão acontecer, que ele falou a respeito de provação. O que significa a palavra provação? Provação é tentação. E o que Jesus está falando? Que provação seria essa? O que acontece na metade da semana, quando a besta se levanta contra o povo de Deus? Nesse contexto, a marca para comprar e para vender já vai estar estabelecida nos seres humanos. Certo? Essa questão no meu ver, é a pior, é a pimenta da tribulação. É o tempero mais urticante da provação que a gente vai ter no final dos tempos. É não ter a marca. Porque a marca te impossibilita para o Filho de Deus comprar e vender. Vocês já pararam para pensar nisso? Sem isso a gente não faz Como nada. você vai viver? Como é que você vai botar gasolina no seu carro para trabalhar? Como você vai viver, ter luz na tua casa? Como você vai comer? Como você vai beber? Como você vai existir sem comprar e sem vender? Porque para fazer isso você vai ter que ter a marca. Diz que a besta vai magoar os santos do Altíssimo. Tem pessoas que têm filhos pequenos, vão ser provados. Se não for para o deserto, que é a porta que ele vai abrir para essa igreja, não vai ser nada fácil. Vai chegar não vai dar para falar tudo isso agora. Nós vamos falar isso na segunda lousa, né? No segundo estudo. Mas ele promete como uma porta de escape para essa igreja através da chave de Davi, de todas as santas promessas fiéis que ele fez a Davi. Mas não é fácil abandonar todas as coisas que tem e ir para um lugar longe da vista da serpente. É a aprovação. É a aprovação. Isso é a aprovação. Olha no verso 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui já vai ter gente negando o nome do Senhor para poder comer e beber e ter paz e segurança. Dá de comer e beber para os seus filhos. Mas tem pessoas aqui que, apesar de ter pouca força, não negou o nome do Senhor. Então ele vai abrir uma porta, um portal, através da chave de Davi, ele vai abrir e vai dar um escape para essa igreja ir para o deserto. E os que não forem, ainda vão ter a oportunidade de morrer pelo Senhor, não tendo a marca. Diz os que em Apocalipse 6, acho que está no 6, que os que vieram da grande tribulação, eles nunca mais sentiram fome, nunca mais sentiram sede, o calor do sol nunca mais vai afligir eles, e Deus vai enxugar a lágrima, todas as lágrimas. Ou seja, por que fome, por que sede, por que calor? Os que vieram da grande tribulação, porque não aceitaram a marca, o nome, o número da besta. E o deserto é fresquinho?
Também não vai ser fácil, né? Mas, e Deus fala que vai estender sobre eles o tabernáculo. Por isso a promessa aqui, ó, de escrever um novo nome, o nome da cidade. Porque não vai ter o nome da besta, nem a marca dela. E Deus está falando, se vocês não tiverem a chancela dela, eu vou chancelar vocês com o meu. Ele fala, sai da grande Babilônia. Estudando o que é a grande Babilônia, vocês vão ver que é muito mais do que a gente imagina. Sai da grande Babilônia, não aceita o nome da besta, e em recompensa disso, você vai ter o nome da minha cidade, que é a Nova Jerusalém que desce do céu, e o meu novo nome. Você entende o que é aprovação? Aprovação é o dilema que a gente vai carregar de largar a nossa zona de conforto e seguir pela fé esse caminho, aguardando a provisão de Deus, como ele fez no Egito, aqui ó, vai fazer novo, de novo. A gente vai ter que crer nisso, agarrar nisso. Essa é a importância dessa mensagem, porque nesse tempo, no contexto final da última semana, na metade da semana para lá, 3 anos e meio, isso aqui tem que estar quase que circulando nas veias do povo, dos filhos de Deus. É a esperança que o Filho de Deus vai estar agarrado. Se isso não tiver a flor da tua pele, você não aguenta a aprovação e você entrega. Se acabar a energia aqui uma semana, você vai ver o embaraço que vai fazer na nossa vida. Por uma semana só. Só uma semana não, 2 dias é o suficiente. Fica sem água. A greve dos caminhoneiros, né? Você imagina isso. O caos vai fuder. A tribulação ela é não só física, como mental. Ela é física e mental. Desabasteceu O diabo, ele vai sufocar, tentar e provar os filhos de Deus de todas as formas, como foi com Jesus no deserto. Jesus passou 40 dias com fome e certamente teve sede. E foi tentado com toda sorte de tentações, com o diabo no cangote dele. Agora uma coisa interessante, quando você fala isso, me lembra que quando Elias estava o ribeiro seca, e aí ele achou que ia morrer e pede para Deus a morte, ele envia um anjo que dá ele um pão, e com aquele pão ele caminha 40 dias, sem comer mais nada. Olha só que interessante. Olha a provisão. Como a gente tem que reler a história de Elias e pegar os Vai detalhes. falar muito dos Já testemunhos. pensou? Porque vocês falam que de uma porta aberta em Filadélfia, e vai ser para o escape, linkando a Isaías 43, 18 e 19, farei uma coisa nova, né? Não vos lembreis das coisas passadas, porque eu estou fazendo uma coisa nova, percebeis? Colocarei rios no deserto, né? Isso, para dar Rios escrever no ao erro, né? meu povo. Colocarei um caminho no deserto. Um dia o caminho que é o povo de Deus estava no mar, mas agora ele vai fazer diferente. Então é um caminho no deserto, né? Então estarão no deserto essas testemunhas, né, que serão preservadas. E Apocalipse 12 fala e isso. provisões como semelhantes aos de Elias vai acontecer, porque aí nós estamos falando em Filadélfia de testemunhas já como Elias, né? Sim. E Elias recebeu uma provisão de Deus através de um anjo que ele alimenta e caminha por 40 dias. Olha que Isso é interessante. muito forte. E legal é que o que acontece no deserto? Deus está provendo, Deus está sustentando a noiva, a mulher, lá de Apocalipse 12, no deserto por 3 anos e meio. E o que essa noiva, o que essa mulher faz no deserto? Quando a gente lê aquele texto de Isaías, da voz que clama do deserto, anunciando, o espírito de Elias que faz isso é o mesmo que estava em João Batista, que estava no deserto, Preparar o caminho para o Senhor. anunciando. Agora o espírito de Elias vai estar sobre a igreja vai agora no tempo do fim ter que fazer o que João Batista fez no deserto. Igual. A unção de Elias vai fazer isso novamente. Deus vai abrir uma porta. Aqui essa parte aqui ela não está tão clara ainda porque vai entrar no segundo quadro. Mas ele vai abrir uma porta para os santos irem para o deserto. Que deserto? Como é que vai ser? 3 anos e meio não é nada fácil. Não vai ser fácil no deserto também. Mas é bem melhor cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Agora É melhor. o interessante também é que quando você lê Apocalipse 12, do início dele até o final, quando chega na mulher que foge para o deserto e é provida por 3 anos e meio por Deus, você vê que a serpente ela segue a mulher até o deserto e não encontra ela. Por quê? Você já parou para pensar que a serpente é uma criatura espiritual? Não é uma criatura espiritual? Como que ela não encontra? O povo vai estar lá no deserto, ela é uma criatura espiritual. Você acha que ela não está vendo? Não está vendo? Não está vendo? Está vendo.
Mas como é que ela não acha? Sabe por que ela não acha? Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ela não chega lá. Ela sabe que está lá, mas ela não chega lá. Aquele povo abriu mão de tudo. Saiu dos olhos dela, saiu do sistema, largou o celular, largou a internet, largou tudo que está sobre o domínio dela, que são os olhos dela. E estão no deserto. Mais que ela seja espiritual, a chave de Davi fechou a porta. E ela não vai chegar lá. Ela não consegue entrar lá. Porque Deus não vai permitir. Entende isso? Essa parte a gente vai falar melhor amanhã. Mas essa chave e o povo estando lá vai trazer o cumprimento de todas as promessas que Deus fez a Davi. Todas. Ressurreição, estabelecimento do milênio, Reino eterno. reino eterno, tudo. Ela vai cumprir todas as promessas. Agora a gente pode ler a última igreja, Laodiceia. Vou pegar o verso 14 e ler para vocês. Sim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois que dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai falar do contexto local, da água quente e fria, não vai falar nada disso? Não. Vai direto ali, porque nessa igreja, ela está completamente morta também. Apagada. Jesus não está nem dentro dela, porque ele está falando, eu vou bater, se alguém escutar eu entro. Ele não estava naquele contexto ali. Ele estava do lado de fora. E ele exorta ela. Mas o interessante é que você vai encontrar nessa igreja as testemunhas também. E aí fecha. Jesus prova para que nessa menorá as testemunhas estão nela. Mais uma vez. E aí a gente vai ter que ir para Malaquias. O modo como ele se apresenta nos dá um link para Malaquias. Isso aí. Ele repreende o povo que está vivendo aqui de maneira terrível no final dos dias, para fechar mesmo, né? Malaquias 3:1-6. 3:1-6. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Unção de quem isso aqui? Elias. Elias. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles terão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
Malaquias 3, 1 ao 6. Foi do 1 ao 6 até agora? Foi. Tem que pegar o 4. Malaquias 4. São só 6 versos. Para reconstruir a ideia tem que ler. Não é mole não. Mas é isso mesmo. Ali ele falou de Elias. Já deu um toque em Elias ali. Falando da voz que clama. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque os farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrarei-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui ele fala que vai ser testemunha veloz contra o povo. Esse é o texto que faz a gente entender. Aqui ele se apresenta para a igreja. Uma fiel testemunha. Uma fiel testemunha. E ele repreende seriamente uma igreja que estava vivendo em riquezas, dizendo que não precisava de nada, ela era rica. E o Senhor fala tudo ao contrário. Você é pobre, você é nu, você é miserável. Você tem que vir e se arrepender. O texto que ele fala que vai ser testemunha veloz contra o povo nos leva para Malaquias, onde ele fala: lembrai-vos da lei de Moisés e enviarei Elias. Enviarei Elias. Ou seja, de fato, aqui na última igreja ele confirma que Moisés e Elias estão no tempo do fim, justamente no último castiçal. Bate certinho. Bate certinho. Agora a ideia final, Números 11, desculpa. Números 11, do 24 ao 29. Essa é a ideia final. Porque o texto que está em Malaquias engrandece mais Elias. Mas o texto que está em Números engrandece Moisés, como testemunha no fim. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Meldade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel. Deu para entender? O que aconteceu? Deu para pegar através da leitura? Deus pegou do espírito que estava em Moisés, colocou sobre 70 homens, eles começaram a profetizar. Mas depois disse que eles nunca mais profetizaram, só que dos 70 sobraram 2. É o que dá para entender do texto. E continuaram a profetizar. Um homem viu, foi falar para Josué. Josué foi falar para Moisés: ó, tem 2 homens profetizando. O texto não fala o que era, mas eles estavam profetizando. Aí Moisés falou: tens tu ciúmes por mim? Quem dera Deus derramasse do seu espírito não só sobre os 70, mas sobre todo o povo. E diz o texto que Deus pegou do espírito de Moisés e colocou sobre os 70. Então, quando Moisés disse: quem dera que Deus derramasse do seu espírito sobre todo o povo, era o espírito de Moisés. E Deus cumpre isso lá em Apocalipse, nas 2 testemunhas. A unção de Moisés no todo o seu povo, juntamente com a unção de Elias.
Interessante que vai acontecer essa transferência de unção também de Elias para Eliseu, né? Porque se Eliseu visse ele subindo, então ele receberia a porção dobrada que está do Espírito que estava sobre Elias. Então ele fala de uma transferência também, né? Então por exemplo, tem um paralelo sobre a história de Moisés e Elias a respeito de transferência, né, dessa unção, desse Espírito, né? Como aqui fecha o estudo, falar para vocês o que está em Apocalipse 1. Para falar da nossa responsabilidade no tempo do fim. Em Apocalipse 1 diz, me ajuda a construir a ideia. Como não tem escrito, eu também estou na frente da lousa. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio de um anjo, notificou ao seu servo João. É difícil pegar aqui, mas praticamente diz que a revelação é de Jesus Cristo, mas o Pai que deu, e por intermédio de um anjo, passou para João. Então, na ordem, a revelação é do Pai, ele passou para o Filho, e por intermédio de um anjo, ele passou para João. João passa essa revelação para 7 igrejas literais da época. Essas 7 igrejas, suponho que o Apocalipse foi escrito 7 vezes, mandou 7 cartas para 7 igrejas. Essas igrejas literais da época sustentam o testemunho e passa para o povo. Lembra, as 7 igrejas são os 7 olhos do Senhor enviados por toda a terra. Então esse testemunho é sustentado até chegar nas 7 igrejas do tempo do fim, e essas 7 igrejas do tempo do fim passam esse azeite de ouro, esse testemunho, para as 2 testemunhas. Então, de novo, a revelação é do Pai, ele deu para o Filho, por intermédio de um anjo ele passou para João. João passa para 7 igrejas literais, são 7 olhos do Senhor enviados por toda a terra. Elas sustentam o testemunho até chegar em nós, e nós passamos para as 2 testemunhas, que recebendo o azeite de ouro, recebendo toda essa unção, vai alimentar todo o povo de Deus na última semana. É isso, o objetivo. O objetivo. O que significa é que a gente tem uma responsabilidade muito grande. É o que os irmãos estavam falando. Dá um objetivo, sabe? Há uma renúncia. A gente precisa renunciar a muita coisa na nossa vida para que o Senhor derrame isso na O nossa azeite vida. vai falar de iluminação, como vocês colocaram na parábola das 10 virgens, né? O Espírito e a palavra não há um divórcio, eles estão juntos todo o tempo. E é o Espírito agindo sobre a palavra que vai produzir toda a iluminação que nós precisamos. Então nós precisamos desse conhecimento de Deus e passando isso, né, sendo mensageiros, ou seja, estar debaixo dessa unção, né, de Moisés e Elias, ou debaixo dessa atuação desse Espírito, para que essa mensagem continue a propagar até chegar a essa essência continua. Um morre para que outros tenham vida. O apóstolo Paulo fala, eu morro todo dia para que vocês vivam. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios, eu tenho para mim que os apóstolos são colocados como lixo, os últimos, lixo da sociedade, para que vocês reinem. Então, Jesus Cristo morre para que todos tenham vida, mas Ele coloca a morte nos seus apóstolos para que outros tenham vida. Então, para que o Senhor derrame essas coisas na nossa vida, é preciso mortificar a carne, é preciso gastar tempo com a palavra, é preciso orar. Vamos ter erro, vamos ter vários erros, vamos ter desafios, mas é preciso mortificar a carne para que o Espírito venha e derrame essa unção. Mortificando a nossa carne, gera a vida de Cristo em nós. E outros vão recebendo vida, assim como vocês estão recebendo vida agora. A missão de vocês, o que é? Entender a mensagem, refletir na vida. O que nós vamos fazer com isso? Tem que gerar morte em vocês para que outros tenham vida. Quando essa mensagem chegar na mão das 2 testemunhas em Jerusalém, ninguém vai tirar a vida delas. Elas vão dizer, nós estamos aqui para morrer pelo Senhor, para que outros tenham vida. Aí elas abrem uma porta, que é claro que é Jesus que abre, mas usa a vida delas. Abre uma porta, Jesus tem a chave de Davi, abre o escape para que outros tenham vida, mas elas morrem. E assim, contextualizando para uma coisa que até Paulo mesmo falava a respeito da corrida, da carreira cristã, que ele assemelha ao esporte, que de maneira nenhuma ninguém ganha os louros da corrida sozinho, todos ganharemos juntos. É como se fosse uma corrida daquela de bastão, se lembra? Que tem na Olimpíada? Lá atrás, alguém segurou esse bastão e deu a largada. Passou o bastão para um,
aquela geração cumpriu a sua etapa, passou o bastão para outro, a outra geração cumpriu a sua etapa, e o último vai ser as testemunhas, que vão receber o bastão de alguém e vão cumprir a sua etapa. Quando chegar na linha, todos ganham o prêmio. Aqui, essa igreja, você pode ver que ela está morta. Não fala, usa o termo você está morta, mas fala, sou rica, sou abastada, não preciso de nada. Prosperidade. Não tem as coisas do Senhor. Mas ao passo que outros que têm pouca força não negam o nome do Senhor. Filadélfia. Então, aqui a repreensão é forte, mas ele chega ao ponto de falar, vou vomitar vocês da boca. Sabe, quando você, antes de vomitar, você sente ânsia, você fica... Sabe, é uma coisa que Jesus tem nojo. Ele fala, vou vomitar da boca, e depois que vomita, olha pro vômito. Essa é uma exortação pesada. Essa é pesadíssima. Mas olha só a mudança. Se arrepender, vai se assentar no trono comigo. E vai receber o meu nome. O nome do meu pai e o nome da cidade. E vão ter pessoas que vão se arrepender. Vai ter vencedores e vai ter perdedores. Interessante vocês falarem isso, porque a gente teve um retiro recente, onde tinham várias assembleias reunidas e estavam justamente tocando em alguns pontos que vocês acabaram de colocar no final. Eu vi claramente o Espírito trazendo o objetivo, como foi colocado, mas da nossa responsabilidade em Cristo, em cima de tudo que o irmão Pedro acabou de falar, desse bastão a ser passado, para a gente acordar, porque estamos dormindo. Falando, nossa responsabilidade em Cristo, irmãos. É como se os irmãos que estavam ministrando falassem, olha, acabou o tempo, filho. Acabou o período de brincar. Ou a gente assume a nossa posição de quem somos em Cristo, ou não vamos conseguir passar adiante a mensagem do reino. E vai ser cobrado. Jesus fala que muito foi dado, eu creio que isso é muito, eu não creio que é pouco. E creio que vai ser mais ainda. O Senhor vai acrescentar através de vocês outros. O Senhor vai acrescentando cada vez mais. Eu jamais me imaginaria estar aqui no Brasil, na casa do irmão Pedro, reunido na casa do irmão, falando isso. Eu jamais imaginaria isso. Olha onde o Senhor levou. O Senhor um dia prometeu para mim. Ele falou, estuda a minha palavra. Aonde você estiver, você vai ver o que eu vou fazer. E vai multiplicando isso. Você já imaginaria estar aqui em Macaé falando isso? As pessoas que estão assistindo, vocês vão ver, vocês não imaginam, mas Deus vai levar vocês em outros lugares para estar reunido, congregando, buscando o Senhor. E Ele vai fazer coisas tremendas. Não adianta, assim, a princípio, a priori, você quando olha para essas coisas, essas informações, ela é densa para digerir, são muitas coisas, muitas informações e para digerir de uma vez só. Então, assim, é legal você olhar para esse quadro, ter anotado os textos, ler novamente, meditar, ver o vídeo novamente, voltar o vídeo para acrescentar coisas, porque Deus vai revelar coisas para vocês. Deus vai acrescentar coisas para vocês que são riquíssimas. A gente não entrou nos pormenores de todas as igrejas, até porque não daria tempo. A gente deixou de falar algumas coisas. Tem palavras-chave que a gente não contou aqui de Jesus, porque não daria. A gente estava focado em ensinar os 10 dias de tribulação e as chaves de Davi. Só esse assunto gerou esse montalhão de informações. Você imagina quando vocês pararem para ler novamente, com calma, e meditarem sobre isso. A quanta coisa Deus vai acrescentar para vocês levarem adiante. Quantas mensagens vão ser geradas através disso. Tem coisas maravilhosas aqui. Tem coisas maravilhosas aqui. Essa mensagem é a mensagem que gerou o Apocalipse. Tudo aqui vai ser contado no Apocalipse todo até o final. Aqui, numa dessas igrejas, ele promete a árvore da vida. Que só vai ser dada no final. Lá no final. Quando a Nova Jerusalém desce do céu. Nova Jerusalém está lá, na cidade. E eles prometem aqui. Essa menorá, ela está acoplada à última semana e estende até a eternidade. Nas promessas que foram feitas. Atravessa, ela passa a última semana. Ela entra no milênio e ela entra na eternidade. Por causa das promessas. Amém? Amém. É essa a mensagem.